Bem-vindos ao Caça ao Voto. O penúltimo dia de campanha fica marcado pela morte de Diogo Freitas do Amaral, aos 78 anos. Uma notícia que levou a mudar algumas ações de campanha e ao cancelamento de alguns pontos das agendas. Há um ajuste nas campanhas, mas a campanha não para. Marcelo Rebelo de Sousa promete fazer uma declaração ao país às 8 da noite. Este é obviamente um dos pontos para a conversa com o diretor do Observador, Miguel Pinheiro, e o editor de política do Observador, Pedro Benevides. Neste Caça ao Voto vamos também à estrada, ouvir de viva voz os jornalistas do Observador. Hoje vamos novamente à caravana do CDS, para quem as atenções se viraram novamente hoje devido à morte do seu fundador, Freitas do Amaral. Vamos também estar em direto com o jornalista do Observador que acompanha o PAN, numa altura em que se discute quem é mais verde, se o PAN, se os verdes. Este é também tema em destaque no Fact Check com a editora de Sociedade do Observador, Sara Antunes de Oliveira. No nosso regresso ao passado, vamos ao baú das legislativas a 2002, já foi há 17 anos, 2002, quando dois comícios do PS e do PSD coincidiram no Porto à mesma hora. Este Caça ao Voto começa agora. É a notícia do dia que acaba por marcar esta campanha eleitoral, a morte de Diogo Freitas do Amaral, a morte do fundador do CDS, um homem que teve um papel de grande relevo na fundação da democracia portuguesa. É uma morte lamentada em todas as caravanas. Há uma outra ação de campanha cancelada, não haverá música em alguns dos pontos da agenda, mas a campanha não vai parar. Temos connosco neste Caça ao Voto o diretor do Observador, Miguel Pinheiro, e Pedro Benevides, o editor de política. Bem-vindos. A morte de Freitas do Amaral é sem dúvida a notícia do dia. A forma como todas as caravanas estão a reagir a esta notícia demonstra que a democracia portuguesa atingiu um desejável nível de maturidade pela forma como toda a gente se pronuncia sobre Freitas do Amaral. Sim, e também acho que para isso também contribui o facto de Freitas do Amaral ter tido em diferentes momentos da vida dele papéis pacificadores. Especialmente em momentos de mudança importante, não é? Ele teve uma vitória e uma derrota que foram muito importantes para a democracia portuguesa e soube vencer e perder, não é? A vitória foi em 79, quando tivemos a AD a ganhar as eleições legislativas, e foi a primeira vez na história de Portugal que houve uma transição de poder da oposição, de alguém que passou da oposição para o governo através de eleições e sem violência, sem um golpe de Estado, sem uma revolução, sem nada disso. Foi a primeira vez que isso aconteceu e Diogo Freitas do Amaral estava lá, na AD, fez a AD com Francisco Sá Carneiro e Gonçalo Ribeiro Teles, e depois a derrota foi nas presidenciais de 86, que foi uma derrota num ambiente de uma enorme divisão. Para as pessoas, não sei se... A Mário Soares. Freitas do Amaral perdeu por menos de 140 mil votos, e no dia a seguir à derrota de Freitas do Amaral havia muita gente na rua que tinha um autocolante que dizia: o meu presidente é o outro. Portanto, a divisão do país ia a este ponto. E Freitas do Amaral podia ter tido a tentação de usar de alguma forma o capital político que ganhou aí para ser uma espécie de contra-presidente, e não foi, não é? A direita aí perdeu, da primeira vez ganhou, da segunda vez perdeu e aceitou a derrota, não é? Além disso, é evidente que depois Freitas do Amaral começou a atuar mais à esquerda, a fazer parte de um governo do Partido Socialista de José Sócrates, e além disso esteve muito perto da esquerda na fase final da sua vida política, mas é uma figura absolutamente fundamental para a direita. E aliás, ali em 74, ele protagonizou aquilo que podia ter sido, se Sá Carneiro não tivesse morrido, uma união permanente e definitiva da direita portuguesa, uma união para durar mesmo entre o PSD e o CDS, e esse projeto falhou com a morte de Sá Carneiro, e é isso que faz com que hoje em dia o CDS e o PSD continuem separados. Mas quer dizer, naquela altura era muito plausível
que a união entre os dois partidos se tornasse numa coisa normal, até mesmo a médio prazo numa fusão orgânica, não é? entre os dois partidos. Portanto, Freitas do Amaral acabou por desgostar um bocadinho a direita na fase final da sua vida, mas agora é a altura de olhar para tudo, não é? E se olharmos para tudo, Pedro Novites. Na fase final da sua vida, desgostar um bocadinho a direita, e o problema, diria eu, é que também nunca chegou a conquistar na totalidade a esquerda. E o último livro de memórias que publicou, ele contava isso mesmo, que ficou um bocadinho ali em terra de ninguém, desde que participou no governo liderado pelo PS, no governo do PS, que deixou de ter convites deixou de ser uma figura considerada a seguir a ter estado no governo, precisamente por causa deste percurso. Deve ter sido difícil este final de vida, sobretudo para quem teve este impacto político no país tão grande. Tu estavas a recordar a história das presidenciais, de facto houve uma divisão tão grande que, e creio que não estou aqui a cometer nenhum erro se disser que foi quando ficou famosa aquela frase de Álvaro Cunhal, quando ele disse, aconselhou os comunistas a taparem os olhos para votar no Mário Soares, porque de facto era uma luta entre a esquerda e a direita, sobretudo numa fase em que o país estava com o país dividido ao meio, não é? muito perto do 25 de abril de 1974. Portanto, foi um período muito marcante e claramente, por todos os exemplos que o Miguel já deu, Freitas do Amaral é ainda uma figura que marcou definitivamente a história da democracia portuguesa, tal como a vivemos hoje. Ainda assim, eu diria que, até olhando para as reações que temos visto dos vários partidos, o simples facto de morrer uma figura importante da política portuguesa, e nós já vimos exemplos recentes disso, não significa que haja, de certa forma, homenagens de todos os partidos. E eu acho que, desde o PCP ao Bloco, houve, de facto, um respeito por Freitas do Amaral, e eu acho que isto também tem a ver com, se lhe trouxe alguns dissabores nesta fase final da vida, também lhe trouxe algum respeito. Eu não digo que toda a gente tenha ficado convencida, mas da esquerda à direita toda a gente reconhece aquilo que Freitas do Amaral fez e as aproximações que foi fazendo a um campo e a outro. E era um homem que pensava pela cabeça dele, que assumia aquilo que pensava, e isso não é muito normal, por vezes, na política, em que vemos uma fidelidade ao partido, às vezes mais ao partido do que às ideias, não é? Isso... Por acaso, sabes que eu hoje estava a pensar nisso, e na verdade não é um exemplo único de uma figura do CDS que acabou por passar para o Partido Socialista. Por exemplo, o Basílio Horta é outro desses exemplos que teve também a sua importância hierárquica no CDS. Teve numas presidenciais frente a Mário Soares também. Exatamente. Mas de facto sim, eu diria que é uma pessoa que pensa pela sua própria cabeça, embora o que eu acho, a percepção que fica, é que quem faz essas mudanças, que apesar de tudo são drásticas, mesmo que leve o seu tempo e mesmo que não seja uma fidelização total, continua a ser mal visto em Portugal. E acho que, se calhar, Freitas do Amaral foi precisamente um exemplo disso tudo. Eu não sei também, olhando para toda a carreira política que ele teve, se ele geriu sempre bem todos os seus momentos. Acho que talvez não o tenha feito, teve altos e baixos. Ainda há pouco estávamos a receber a reação do Secretário-Geral das Nações Unidas, que é português, mas provavelmente mesmo que não fosse português, receberíamos uma reação, porque foi Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Portanto, teve aqui momentos de altos e baixos na sua vida política, sendo que há também uma dimensão que é importante e que também é um legado para o país, que é a carreira académica. Eu não estou a falar aqui só no respeito pelo valor da academia. Ele esteve por trás da fundação do curso de Direito da Universidade Nova de Lisboa, e eu lembro-me, na altura, foi um curso muito inovador face àquilo que era, por exemplo, o curso da chamada clássica. Era um curso muito inspirado naquilo que se faz no modelo americano, com uma intervenção muito grande dos alunos, um apelo grande à participação e uma liberdade até de escolha do percurso curricular que tinham. Portanto, foi uma espécie de revolução, e ele fez-lo numa altura que já não era propriamente um rapaz de 30 anos. E Miguel Pinheiro, esta reação do CDS de ajustar a campanha, de não cancelar alguns pontos, na altura julgo que o CDS cancelou a campanha quando morreu Amália Rodrigues e também a irmã Lúcia. Esperavas um pouco mais do CDS aqui ou compreende-se, uma vez que já não era militante, não é? Saiu em 92, Diogo Freitas do Amaral. Sim, acho que aqui o cartão de militante é o menos importante. É o menos importante. O Freitas do Amaral teve uma relação, acabou por ter uma relação difícil com o seu partido,
sempre, na realidade, não é? Se nós formos ler as memórias de Freitas do Amaral, vemos que ele nunca foi uma figura consensual, mesmo no início do partido. Houve sempre fações do partido fortes que prefeririam ter outra pessoa à frente, numa fase inicial Adelina Mar da Costa e depois outras. Freitas do Amaral teve um problema de relação, no fundo, com o mundo político, que é, ele dizia desde o início que nunca saiu do lugar, não é? Ele dizia que era um centrista, e quando dizia centrista é estar mesmo no centro, e as diferentes pessoas nunca acreditaram. Esse é que é o problema. Ou melhor, a direita e a esquerda nunca acreditaram. A direita no início não acreditava que ele era centrista porque achava que ele na realidade estava mais à direita, e no final também não acreditava porque achava que ele estava mais à esquerda, e era este drama de não, na sua cabeça, não perceber, os outros não o perceberem. Em relação ao CDS, apesar de tudo, eu acho que foi possível, em vida de Freitas do Amaral, haver alguma normalização. Uma reconciliação. Houve ali uma fase, a célebre fase em que o CDS retirou a fotografia da galeria de líderes e a enviou a Freitas do Amaral para assim, num toque de melodrama, para simbolizar que já não queriam ter nada a ver com o pai fundador. Depois isso, aqui há uns anos, foi corrigido, a fotografia voltou a ser colocada, mas é evidente que o CDS nunca mais teve uma relação normalizada com Freitas do Amaral. Mas eu acho que enfim, não tenho um termómetro interno para saber até onde é que deve ir a demonstração do CDS. Mas, quer dizer, a Assunção Cristas fez já 2 intervenções. Sim. Sobre Freitas do Amaral, o partido pôs a bandeira ameaça. Se devia cancelar ou não tenho a certeza, mas acho que... A campanha não parou, Miguel, e olhando para as últimas 24 horas, já não temos tempo para ver tudo isto ao pormenor, mas importa também saber quem ganhou e perdeu votos nas últimas 24 horas. A campanha está um bocadinho em modo pausa. Nós tivemos aquele aumento grande com tanques, aumento de temperatura grande, e agora as coisas estão um bocadinho, parece-me que daqui até ao fim vamos estar ao ralenti, aquilo tudo a diminuir, não vamos ter agora um pico de intensidade, e então mais ainda agora com o morte de Freitas do Amaral, mas eu continuo a achar que o PAN nos últimos dias está a recentrar e focar a mensagem. André Silva esteve outra vez em ações de campanha muito centradas na parte do A, de animais, e portanto acho que a pouco e pouco o PAN está a retomar o ritmo que tinha antes da campanha ter começado. Eu diria que, de facto, muito rapidamente o PAN está a ganhar votos e os verdes estão a perder, e estou aqui a fazer referência ao comício de ontem da CDU, onde o palco foi dado aos verdes, que tiveram muito tempo ali a criticar o PAN, um partido proibicionista, um partido, até inventaram uma palavra nova que é pampulista, e aquilo teve alguma graça, e de repente o partido que estava a passar debaixo do radar ganhou ali um protagonismo, e hoje André Silva não perdeu a oportunidade de atacar aquilo que chamou um partido de ficção política. E vamos falar disso já a seguir. Obrigado, Pedro Benevides, o editor de política, e Miguel Pinheiro, diretor do Observador. Avançamos para a estrada sem demora. E vamos ao encontro do Rui Pedro Antunes, que está a acompanhar a caravana do CDS. Boa tarde, Rui Pedro Antunes. Campanha adaptada devido à morte de Freitas do Amaral. O que muda, afinal? Boa tarde, Ricardo. Houve aqui algumas adaptações, alguns acharão que deveriam ser mais ou que deveriam ser menos. Estamos agora com alguma dificuldade em ouvir-te devido à passagem desse avião, Rui Pedro, mas penso que agora já estamos em melhores condições. Muito bem. Não sei se me conseguem ouvir com facilidade agora. Pronto. Como eu dizia, houve algumas mudanças ligeiras até agora nas ações de campanha. Logo na primeira ação em que soube que foi um almoço, houve ali uma adaptação, que foi a líder pediu 1 minuto de silêncio e houve ali um momento de alguma solenidade. Ainda voltou a pedir a palavra nessa ação mais uma vez para explicar que ia haver alguns ajustamentos. Depois manteve a ação logo a seguir, que foi ao Instituto Politécnico de Viana do Castelo, mas começou essa ação que era numa sala
a pedir um minuto de silêncio. Lembrou que Freitas do Amaral também era um homem da academia, como agora discutiram também na Caça ao Voto, e que lembrou que fundou a Faculdade de Direito da Universidade Nova, e também disse que era tinha sido aluna dele, não é? E à saída disse que não tinha ajustado completamente toda a campanha a esta situação, mas disse, por exemplo, que o jantar desta noite, que era suposto ser um comício-festa, vai ser mais um jantar de homenagem. O cabeça de cartaz desse jantar é Lobo Xavier. E ias dizer alguma coisa, Ricardo? Não. Ia-te pedir para concluires, porque realmente é muito ruído que está a dificultar a compreensão daquilo que estás a dizer. De facto, tem havido aqui alguns problemas técnicos. Eu estou numa estação de serviço, mas para concluir, o jantar de hoje era um jantar comício e vai ser um jantar de homenagem. Tem havido assim algumas transformações. Obrigado, Rui Pedro Antunes, aqui a acompanhar a caravana do CDS perante esta notícia da morte de Freitas do Amaral. Obrigar alguns ajustes na agenda. Regressamos agora à campanha do PAN e antes de irmos à questão do momento, quem é mais verde do que eu? João Francisco Gomes, boa tarde. O PAN anda pela margem sul. Alguma reação à morte de Freitas do Amaral? Ora, viva Ricardo, boa tarde. Sim, neste momento estamos entre Almada e Palmela, onde o PAN conclui esta noite o dia de campanha, e ainda não houve nenhuma reação, porque de facto o PAN hoje só teve ações de campanha de manhã, na zona do Seixal e de Almada, e agora só por volta das 7h30 que retoma a campanha eleitoral com um jantar com apoiantes, e para essa altura está neste momento previsto que o porta-voz do partido, André Silva, reaja pela primeira vez à morte de Freitas do Amaral. Portanto, não há novidades nesse... João Francisco Gomes, estamos a assistir a uma verdadeira luta nesta altura por quem é mais verde, e já vamos falar nisso daqui a instantes no Fact Check. Afinal de contas, quem é que é mais verde? É o PAN ou os verdes? Ora, os verdes acreditam que são eles, o PAN acredita que é o PAN. Portanto, de facto, há pouco eu estava a ouvir o Miguel Pinheiro a dizer que a campanha parece estar em pausa neste momento. Aqui na comitiva do PAN o que sentimos é precisamente que despausou agora, se podemos dizer assim. Hoje pela primeira vez ouvimos André Silva a entrar, a responder às críticas duras que o deputado José Luís Ferreira dos Verdes disse ontem num comício em Setúbal, e André Silva a usar palavras duríssimas para criticar os verdes, nomeadamente chamando ao partido uma ficção política, um projeto do seu patrão, que é o PCP, e que poderia ter sido um projeto muito interessante e ecologista, mas que desistiu de ser um partido para se tornar apenas numa muleta do PCP, digamos assim, e depois aproveitou uma série de ataques ao PCP para atacar também os verdes, nomeadamente dizendo que o PC foi o único partido em Portugal que não ratificou o Acordo de Paris, que apoia o regime chinês, e usou ainda uma outra expressão que é interessante do ponto de vista político, que é o José Luís Ferreira dos Verdes ontem tinha dito que, ao contrário do PAN, que são os novos ecologistas da moda, digamos assim, os verdes já cá andam desde a década de 80 a ocupar esta agenda ambientalista. E, de facto, André Silva responde a isto dizendo que os verdes até podiam ter sido um projeto político interessante, mas que já perderam a validade. Portanto, já passaram do prazo de validade e que já não têm hipótese. E, João Francisco, aqui chegados, quantos quilómetros? Olha, hoje, aqui entre Lisboa e a margem sul, passando e também regressando depois a Lisboa, onde o André Silva vai dormir para amanhã, fizemos 109 km, o que dá um total em toda a campanha eleitoral de 1723 km. É uma campanha poupadinha no que toca ao quilómetro. Vamos continuar no Mundo Eco, no Mundo Verde, já a seguir no Fact Check. Obrigado, João Francisco Gomes. Bem-vinda, Sara Antunes de Oliveira. Olá.
Afinal, espelho meu, quem é mais verde do que eu? É isso que vamos tentar perceber hoje. Numa espécie de o meu verde é mais verdinho que o teu, um deputado do Partido Ecologista Os Verdes disse que, ao contrário dos outros partidos, o PEV não acordou só agora para o tema das alterações climáticas, do ambiente e da natureza. Pelo contrário, faz propostas nessa área desde o século passado. Para dar um exemplo, esse deputado, José Luís Ferreira, lembrou um projeto para a Lei de Bases da Proteção dos Animais Não Humanos, apresentado pelos Verdes em 1988. E claro que mergulhaste nos livros da Assembleia da República para confirmar. Por acaso, se tiverem a oportunidade vão ver, porque aqueles registros são mesmo muito engraçados. Mas confere que aconteceu. Esse projeto foi de facto apresentado em 1988 e debatido na Assembleia da República em 1920. 1990. Estava aqui a fazer umas contas estranhas, 1920, não é? Recuávamos. Em 1990? Foi apresentada em 1988 e debatida em 1990. E isto faz parecer com que a declaração seja um verde ali muito sólido, não é? Mas, pela tua voz, não é assim um verde tão... Não verde tropa? Não é. É que com este exemplo o PEV quer fazer crer que naquela altura só os verdes pensavam estes temas. E é bem verdade que o partido era o único no Parlamento com um foco assim tão centrado na ecologia. Mas no mesmo dia em que o plenário debateu a proposta para proteger os animais não humanos, debateu uma outra semelhante apresentada por PSD, PS, PRD e CDS. Há, aliás, uma curiosidade em relação a isto. O projeto dos Verdes foi apresentado em outubro, o dos outros partidos já tinha sido apresentado primeiro, em junho. Afinal, os outros eram ainda mais verdes. Neste caso, sim, é por isso que este carimbo não pode ser verde, tem que ser um bocadinho mais esbatido, porque a declaração é esticada. Um verde esbatido, então, no carimbo. Já a seguir vamos ao passado. E em 2002, Sam da Kid lançava este Memórias. Vamos regressar a esse ano, 2002, nesse baú das legislativas, um regresso de 17 anos. Estamos no Porto, nas primeiras eleições do século XXI, que são a 17 de março de 2002. PS e PSD estão separados por 300 metros num comício na Praça da Liberdade do Partido Socialista, de Eduardo Ferro Rodrigues, e a 300 metros, na Praça Dom João I, o Partido Social Democrata de Durão Barroso. António Guterres tinha apresentado a demissão, o país avançava para eleições antecipadas e nestes dois comícios simultâneos, a 6 de março, no Porto, o então presidente da Conselhia do PSD do Porto, Luís Filipe Menezes, não via qualquer problema. Por aquilo que eu conheço e me recordo, são meras casualidades. Nunca vi nisso uma lógica provocatória, não, até porque cada um normalmente gere os timings de campanha em função dos sítios em que acha que está mais forte ou está mais fraco. Quando isso aconteceu, às vezes havia arruadas com uma diferença de meia hora, ou tirando aquele pós-25 de abril imediato, nunca me lembro de haver uma zaragata ou um problema, não? Tu vês, ladra muito e morre pouco. Na altura, os social-democratas acusaram os socialistas de organizar uma campanha de pressão contra a Câmara Municipal, onde estava Rui Rio. É o tema de capa, o confronto entre Rui Rio e o Futebol Clube do Porto sobre o Estádio das Antas. Na altura, o PSD diz mesmo que o PS trouxe as claques do Porto para o comício. Hoje, Luís Filipe Menezes não tem memória desta polémica, fala numa campanha que na altura diz ter sido confiante. Havia esperança para a eleição porque as sondagens eram boas, eram relativamente boas, havia tudo. E depois havia muito aquela situação do estado de alma do Partido Socialista, em que sair um líder como o Engenheiro Guterres, que é um líder forte, carismático. Ferro Rodrigues nunca foi um líder, é uma pessoa respeitável, não é um líder carismático. E o Durão Barroso trazia um bocadinho daquela ideia da juventude, de um primeiro-ministro mais jovem. O médico e político Luís Filipe Menezes recorda comícios pequenos, incluindo os dois que tiveram lugar em simultâneo no Porto, a 6 de março de 2002. Diz que na memória desta campanha lhe fica o estilo jovem de Durão Barroso. Foi uma coisa muito mais tipo comunicação, de ligação à comunicação social. Dava contactos pessoais, um bocado à moda do Luizinho, talvez. Dava numa van, parava-se aqui, parava-se acolá, e correu-se o distrito assim,
numa carrinha com 6, 7 pessoas e uma pequena comitiva. O PSD ganhou as legislativas 2002 com uma vantagem de 3 pontos para o PS. 2 anos depois, Durão Barroso deixava o governo para dirigir a Comissão Europeia. Em 2002, Sam da Kid apresentava ao mundo estas memórias. O Caça ao Voto regressa amanhã.